E aí pessoal, seja bem-vindo a essa nova série do canal Pense Muito. Nessa série eu vou trazer para vocês aulas, então vai ser vídeo-aulas sobre alguns assuntos da filosofia, voltado principalmente para quem está aí no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, mas sempre voltado aí para o Enem, vestibulares. Claro que você pode utilizar isso para outros pontos, outros pontos, concurso ou dentro da própria faculdade. Lembrando que eu vou trazer esses vídeos para vocês de 15 em 15 dias, então 2 vezes no mês a gente vai ter uma videoaula de algum assunto dentro da filosofia. A gente tem um cronograma, pensando basicamente nessa ordem que é trabalhado dentro do ensino médio. Isso não quer dizer que vocês não possam trazer opções, assuntos que vocês têm com dificuldade na escola ou na faculdade ou em algum lugar. Vocês podem deixar no comentário, eu coloco aqui no cronograma e eu vejo como é que encaixa melhor maneira, como também vocês podem tirar essa dúvida, Então vai ser um vídeo um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado, Então são vídeos um pouquinho mais longos, não tão longos, Não vão ser aulas densas, são recortes dentro de assuntos, Então hoje o nosso recorte é falar um pouco sobre o surgimento da filosofia. Esse período aí, porque a gente precisa entender, por mais que seja um assunto que não é cobrado muito pelo Enem, mas vai ser cobrado ali, pelas estaduais, o PE, USP, ITA, elas vão me trazer essa perspectiva do surgimento da filosofia, mas a gente precisa, por mais que a gente não é algo que vai cair muito no vestibular, mas que a gente vai estudar filosofia moderna, contemporânea, e a gente precisa saber o que é filosofia primeiro, e como é que ela vem pra gente. A gente tem esse grande problemático hoje, uma grande discussão sobre essa filosofia surgindo no Ocidente, no Oriente, e a gente vai entrar nesse ponto. O primeiro ponto, o que é filosofia? É claro que o conceito, Peraí, eu pulei aqui. O conceito, da palavra, ela me traz aqui pra gente essa ideia, que filo, é amor, sofia, sabedoria, e a gente vai dizer que é o amor à sabedoria, Então o filósofo é aquele que ama o saber, é o amigo do conhecimento, Mas isso é etimologia. Essa etimologia ela me leva a alguma compreensão que às vezes é bem complicada, porque me dizem assim, então a filosofia ela vai me ensinar a pensar corretamente. Não. Ela vai me levar a uma verdade. Muito menos. Porque a filosofia ela não está relacionada em si ao resultado, essa verdade absoluta, a esse conhecimento. E aí vem outro problema, porque a gente vai ver um pouco mais na frente sobre essa questão do que é o conhecimento. Porque o conhecimento, a gente pensa, o conhecimento é uma verdade, Não, o conhecimento ele pode ser de diversas formas, a gente tem várias maneiras de conhecimento. A gente tem conhecimento filosófico, a gente tem conhecimento mitológico, religioso, a gente tem conhecimento científico, a gente tem o senso comum, Então, o conhecimento ele pode ser variado, E a filosofia ela me leva a um tipo de conhecimento, que é esse conhecimento filosófico, que ele é baseado por um processo de questionamento de racionalidades e por aí vai, Então, para a gente não se prender nessa ideia de que a filosofia ela vai me levar a uma verdade total, Então a gente parte desse pressuposto. Então, o que é a filosofia, Eu gosto muito de trazer essa relação porque a gente pensa, filosofia é algo muito complexo, extremamente problemático, que a gente quer para poucas pessoas, A gente tem muito isso, A filosofia, ela em algum ponto, ela se torna extremamente elitista dentro da sua aplicação, porque me traz a ideia de que ela é complexa, A filosofia em si, o ato de filosofar, que é uma coisa muito importante, o que é o filosofar, ela é uma coisa cotidiana, Ela nasce das nossas relações cotidianas. Então, a filosofia ela não está em um lugar muito distante. A filosofia é o dia a dia. A gente pratica a filosofia diariamente, A gente só não
como é que eu posso trazer? A gente não faz esse ato cotidiano se tornar acadêmico, né? Onde a gente escreve sobre, onde a gente reflete e tenta, de alguma maneira, racionalizar aquilo. Mas a filosofia, o processo filosófico, ele é algo cotidiano, né? A gente vê muito meme aí, né, nessas páginas do Instagram de filosofia, que é o filósofo e uma criança de 3, 4 anos. Por quê? Qual é essa relação da filosofia, do filósofo com a criança, né? É o questionamento, né? Naquela etapa da vida que a gente sempre está perguntando os porquês, por que disso, por que daquilo. E é isso, né? O Caio Prado, ele vai dizer pra gente assim, olha, a filosofia é um constante questionamento sobre tudo que está acerca do homem, né? Então a gente tem que se lembrar isso. A filosofia é um constante questionar. Então a gente, como eu falei, né, anteriormente, a filosofia ela não está muito relacionada à resposta, né? Mas sim é o começo, que é o questionar, né? A filosofia ela depende da gente questionar. Esse questionamento ele vai me levar a alguma resposta, claro, mas se a gente entender que a resposta desse questionamento ele não vai me ser uma verdade absoluta, porque se ela fosse uma verdade absoluta, a filosofia ela tinha parado há muito e muitos séculos atrás, porque eu não teria mais questionamento sobre alguma coisa, porque a gente já chegou à resposta. Mas não, a gente ainda continua questionando sobre o amor, sobre a ética, sobre a felicidade, sobre o conhecimento, né, sobre a condição humana. Então, em cada momento da filosofia, ou cada pensador, eu vou ter uma reflexão diferente sobre isso, não é? E isso que é interessante, né? O Platão ele me dá uma visão sobre o conhecimento que vai ser diferente do Aristóteles, né? Que vai ser diferente do David Hume, que vai ser diferente do Kant, do Nietzsche, do Sartre e por diante, né? Então a gente percebe que a filosofia ela está sobre esse questionar. Isso é muito importante para a gente lembrar, né? Questionar sobre o quê? Sobre tudo. Só que a gente tem que se perguntar assim, olha, no nosso dia a dia, a gente se pergunta sobre tudo? A gente sabe que não. Então a gente sabe que não, a gente não se questiona sobre tudo. Por quê? Por que a gente não se questiona sobre tudo, né? Porque quando a gente era criança, lá com os 4, 5 anos, que a gente se perguntava sobre tudo, né, literalmente sobre tudo, a gente tem que entender que naquele momento a criança está na formação do seu conhecimento, do processo cognitivo, então ela precisa saber o que é as coisas, então ela tem uma resposta, né, para preencher aquele lugar de vazio, né? Então a gente se questiona para preencher um vazio que a gente tem sobre uma determinada coisa. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa lembrar. A gente só questiona sobre aquilo que a gente não sabe. Se a gente sabe, não tem por que eu me questionar mais, né? Por exemplo, em nenhum momento mais eu me questiono por que chove, né? Porque eu tive lá minhas aulinhas no ensino médio, né? Fundamental 2, no ensino médio, todo um processo, a geografia me explicou, papapá e tal. Então, eu tenho o conhecimento sobre aquilo, eu tenho uma resposta para aquilo, e aquela resposta ela não me gera dúvida mais, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que depois que a gente passa da nossa infância e a gente constrói esse conhecimento de vazio, a gente preenche esse vazio de conhecimento que a gente tem de uma forma genérica, né? Então, porque não tem como a gente conhecer sobre tudo, e aí a gente vem para o questionamento de agora. Olha, eu sou adulto, eu sou adolescente, né? Vocês são adolescentes, alguém é adolescente, a gente sabe sobre tudo? Não. A gente se pergunta sobre tudo hoje? Não. Por que não? Porque além da gente questionar sobre aquilo que a gente não sabe, a gente tende a questionar sobre aquilo que a gente tem interesse de saber. Que é o que Platão vai dizer, né? A filosofia ela está relacionada ao processo da admiração, porque a gente só se pergunta sobre aquilo que a gente admira. Se a gente não admira, a gente não tem por que questionar.
né? Então, eu gosto de rock, por exemplo, né? Eu não sou fã de sertanejo, eu não escuto sertanejo, então eu não me questiono sobre as músicas sertanejas, sobre os cantores sertanejos, então eu não sei quando o Gustavo Lima vai lançar uma música nova, se lançou um CD novo, CD não, ninguém usa CD, né? Se lançou uma música nova nos streams, entre outros processos, né? Então eu não tenho essa preocupação. Só um momento aí, tá? Então, vamos lá, só aqui um pouquinho. Então, eu não vou ter essa preocupação com a questão do Gustavo Lima, por exemplo, né? Mas em relação às coisas que acontecem no rock, eu tenho curiosidade. Por quê? Porque é algo que eu tenho admiração, isso desperta interesse, né? O Deleuze vai trazer pra gente que é a questão de uma disposição. Tem algo que precisa que precisa trazer pra gente uma disposição ao filosofar, que é essa disposição ao questionar, né? Então a gente questiona sobre tudo aquilo que a gente não sabe e aquilo que a gente tem admiração e interesse, beleza? Então, inicialmente seria isso. Só que a gente tem que entender, olha, mas lá na nossa infância alguém me respondeu e me disse que os bebês vinham da cegonha, né? Só que chegou em algum momento da minha vida que eu comecei a me questionar de novo sobre isso. Por que eu me questionei de novo sobre isso? Porque a gente vai entender que o questionamento, e aí que vem a questão da ideia da verdade absoluta, né? O questionamento, ele não está inserido apenas, né, na questão do... eu tenho a resposta, aquela resposta vai ser para sempre. Não. Talvez aquela resposta que eu obtive, ela deixou de ser o suficiente para mim, de ser o suficiente para minha curiosidade. E ela não vai mais, né, estar matando a minha curiosidade. E aí eu começo a questionar novamente. E é aí que a gente entra o processo da filosofia, né? Porque, olha, onde é que a gente bota o surgimento da filosofia? Claro que por data, né? E aí vem o problema, a filosofia já tinha no Oriente e tal. Tranquilo, a gente sabe que existem pensamentos filosóficos orientais, antigos, só que aqui não é essa questão que a gente tem que trabalhar ainda, né? Essa é uma discussão que a gente precisa, claro, que ser colocada, né? A filosofia oriental, a filosofia africana, e aí vem a crítica ao processo que a gente tem estrutural, né? No nosso ensino filosófico, que é um ensino eurocêntrico, né? Que é muito voltado a esse contexto europeu, né, o norte ocidental, né? Beleza, a gente sabe esse problema. Só que quando a gente está falando sobre, principalmente para Enem, a gente está falando de um período especificamente que é o surgimento da Grécia Antiga, né? Mas existe uma diferença entre o pensamento que tinha antigamente, continua sendo na antiguidade, né? Que tinha antes dessa Grécia Antiga do século VI, né? Ou, por exemplo, a China no século 7, 9 a.C., todo o Império egípcio, né? A Mesopotâmia, eles tiveram a filosofia? Tiveram. Então qual a diferenciação? A diferenciação ela se dá principalmente por causa da racionalidade. A filosofia que a gente vai encontrar ainda nesses processos orientais antigos, né, antes do século VI a.C., da Grécia Antiga, é ainda uma filosofia reflexiva, mas ainda não me trazendo um pouco, ela ainda não tem tanto uma necessidade de uma explicação racional, né? E isso é uma característica que a gente vai ter aí nessa filosofia grega, que é tentar explicar a nossa realidade de uma maneira racional. Aí vem um ponto, o que é racionalidade?
E aí a gente tem que diferenciar essa ideia, tá? Porque muitas vezes a racionalidade é aquilo que é verdade. Não. Racionalidade, ela se dá a partir, né, da gente analisar, né, o nosso espaço, aquilo que a gente está, no caso da filosofia, inicialmente, a natureza e como ela funciona, e tentar, de uma maneira racional, isso quer dizer, de uma maneira que faça sentido, explicar as coisas. Tá? E aí é um ponto que a gente vai ver numa aula, na próxima aula, ou na outra, que a gente vai falar sobre os pré-socráticos, e a gente tem que entender que aquilo que era racional, aquilo que fazia sentido para uma pessoa no século VI antes de Cristo, numa Grécia, e é totalmente diferente para a gente hoje, no século XXI, com toda a tecnologia que a gente tem. Então, por exemplo, a explicação lá do Pitágoras, para a gente pode ser ridícula, mas naquele período não. Né? Porque era racional para eles, então eles vão tentar... Então a filosofia ela surge para isso, tá? É explicar de maneira racional a nossa realidade, como isso aqui acontece. E aí vem um ponto. Mas Rafa, no século VI a.C., eu já tinha alguma resposta. Claro que eu tinha. E essa resposta é o processo mitológico. A mitologia ela já me explicava, né, o mito, né, no caso, né? Claro que aqui eu vou trazer a parte da mitologia grega, mas lembra que a gente está... Por que a mitologia grega? Porque a gente está colocando ela num espaço que é a Grécia Antiga, tá? O surgimento dela. Mas a gente tem todo outro contexto mitológico que a gente vai ter, né? O Egito tem o seu contexto mitológico, o Japão, a China, e os fenícios, e por aí vai, tá? Então, o que seria isso, esse mito? O mito é basicamente o nosso primeiro tipo de conhecimento, né? Que é a maneira inicial que a gente tenta explicar aquilo que a gente não sabe. Então, o mito ela tem essa função de trazer para a gente esse conhecimento sobre aquilo que a gente não sabe. Né? Então, e por que eu preciso desse conhecimento, independentemente se ele seja verdadeiro ou não? Porque eu preciso me sentir seguro em relação àquilo, né? Para me acalmar. Então, o mito ele tem essa função. Né? A gente não tem medo do escuro, a gente tem medo daquilo que possa estar no escuro. A gente não sabe o que está no escuro. E esse é o problema em si, inicialmente. Né? Então a mitologia, o mito em si, né, ele é nada mais do que uma narrativa que a gente usa para explicar o surgimento de alguma coisa. No caso, o surgimento do universo, o surgimento da gente, né, o surgimento da natureza. E essa explicação ela não é racional. Ela é uma explicação fantasiosa. Então chama esse período de período cosmogônico, né? Cosmogonia, a explicação, né, fantasiosa sobre o surgimento do universo, né? Cosmo, né, que é o universo ou tudo, e egonia, que é essa explicação fantasiosa, que se utiliza de forças sobrenaturais para explicar tudo isso. E claro, por que forças sobrenaturais? Porque forças sobrenaturais ela não tem a condição de a gente explicar. O sobrenatural ele não está no mesmo local que a racionalidade. Tá? Por mais que lá na filosofia medieval a gente vai tentar juntar isso, né, o theo, né, com a filo, né, com a razão, né? Então a gente vai tentar explicar o Deus a partir de uma racionalidade filosófica, mas o sobrenatural ele não necessita disso, né? Ele vai de uma crença, então ele não precisa dessa explicação. Que a gente vai ter, claro que tem várias outras funções. A mitologia ela tem a sua função, que não é só explicar a nossa realidade, ela tem outras funções a qual a gente não vai trabalhar isso nessa aula agora, né? Como eu disse para vocês, a gente vai fazer pequenos recortes para não ficar uma coisa muito alongada para vocês, né? Então, que principalmente a gente vai ter no escrito desses dois carinhas aqui, né? Homero e Hesíodo.
Esses dois carinhas, né, e aí vem o cara, eles não existiram, não existiram. A gente não vai entrar nessa discussão complexa aí da existência ou não desses poetas gregos. Só que esses dois carinhas são os caras que vão ser os grandes representantes pra gente aí das histórias mitológicas, né? Hesíodo vai me trazer, por exemplo, a Teogonia, né, que me explica toda a genealogia dos deuses, né, desde os primeiros deuses, né, do caos até os deuses gregos do Olímpio, é ali que a gente vai encontrar a guerra, né, entre os deuses do Olímpio e os titãs, né, que é utilizada muito aí pelo cinema ou pelos quadrinhos. E a gente vai ter todas as histórias de heróis, né, trazida pelo Homero, pela guerra, trazendo aquela ideia da guerra de Troia, né? Então a Odisseia, a Ilíada, né, que vai me trazer ali todos os atos heróicos. Então é bem interessante, né? Então eu tenho essa mitologia. E essa mitologia ela me explica alguma coisa, né? Ela me explica o surgimento a partir desses deuses, e esses deuses controlam tudo. E o questionamento que a gente faz então, eu tinha uma resposta, e essa resposta ela deixou de ser suficiente. Por que ela deixou de ser suficiente? Né? É o que a gente tem que entender. Alguma coisa deve ter acontecido, né? Então, para a gente finalizar hoje, então a gente tem que entender quais são os fatores, quais foram os fatores que trouxe para a gente, né, o surgimento, a possibilidade de um novo questionamento. O questionamento é simples, olha, como surgiu tudo? A resposta que a mitologia está me dando, o que o mito está me dando, não está sendo tão suficiente mais, então eu preciso saber. Então a gente tem aqui, eu elenquei 4, vocês podem encontrar 5, ou 3, ou 7, porque varia muito, porque quando, por exemplo, eu botei vida urbana aqui, e aí vida urbana vai ter criação da moeda, invenção do calendário. Então tem outros fatores dentro desse processo, né? As relações com outros povos e por aí vai. A questão é que esses fatores aqui fez com que o homem ele começasse a perceber algumas coisas, mas principalmente perceber que a sua vida, o controle dela, ela se dava muito mais pela ação dele mesmo do que pelos deuses. Porque a gente tem que lembrar uma coisa, vê, a mitologia grega ela me dá uma relação de que tudo que acontece com o homem, né, com a cidade, com as nossas plantações, se eu vou colher bem, se eu vou ganhar uma guerra, ela se dá a força que o Deus tem, né? Se eu vou amar alguém, se eu vou ser feliz, tudo isso está relacionado à influência dos deuses na nossa vida. Só que quando a gente começa a ter algumas coisinhas como essa, mas principalmente, né, a vida urbana e a vida política, então a democracia surgindo em Atenas, isso é um fator muito importante que vai diferenciar um pouco essa filosofia que a gente tem aqui na Grécia Antiga para as filosofias que a gente vai encontrar anteriormente, né? Que são filosofias dentro de um contexto não tão democrático e não questionadores, né? Não que a democracia grega ela seja um exemplo de alguma coisa perfeita, né? A gente sabe que a democracia grega ela existe, coexiste junto de um processo de escravidão, né? Nem todo mundo é cidadão e por aí vai, né? Esse também não é o ponto da aula de hoje. Né? Mas essas questões, né, como a vida política, ela vai entender que a partir do debate, da reflexão, a gente começa a controlar a nossa vida. Né? Então a gente começa a perceber, né, que os deuses, né, em nenhum momento, veja lá, em nenhum momento a filosofia ela chega surgindo com a quebra, dizendo assim, os deuses não existem. Na verdade, nunca a filosofia falou isso. A gente está falando Grécia, tá? Grécia. Claro que na filosofia moderna a gente vai ter alguns filósofos que vai ter o ateísmo, né, com um ponto, né, e vão se declarar, né, Voltaire, Nietzsche, Sartre, entre outros, né? Isso não vem ao caso.
Mas em nenhum momento a filosofia nessa Grécia Antiga vai dizer assim, ó, os deuses não existem. Os deuses existem. A questão é que agora eles começaram a entender que, começaram a questionar sobre a força sobre esses deuses na nossa existência. Então, se esses deuses não têm essa força, né? Então, por exemplo, a expansão marítima faz com que o homem comece a ir a locais que era para os deuses estarem lá, né? Porque na mitologia grega o deus vivia no mesmo lugar que os homens, porque é diferente da gente pensar, né? No cristianismo, né? Porque o Deus cristão ele está em um lugar metafísico. Já os deuses do Olimpo, ele estavam no Olimpo. O Olimpo é um lugar específico na Grécia, que é o monte mais alto, que eles diziam que era o monte mais alto do planeta. E os deuses todos não estavam lá, tá? Cada um estava em um lugarzinho diferente. Então quando o homem começa a chegar em alguns lugares que os deuses deviam estar, e eles não estão, então me traz um questionamento, que é, onde estão esses deuses? E a gente começa a questionar sobre isso. E a gente começa a questionar sobre os deuses, e aí a gente surge a nossa primeira questão filosófica dentro da Grécia, que é, bom, então, se esses deuses não têm essa força, então quem é que fez tudo isso? E aí daí a gente dá o pontapé para nosso processo filosófico ocidental aí, né? Que é, como é que tudo isso surgiu? Né? E aí a filosofia, inicialmente, ela tenta me trazer uma explicação racional sobre o surgimento desse tudo, né? Sobre o surgimento do universo. Só que a gente tem que entender que a visão de universo que eles tinham naquele período é diferente da noção de universo que a gente tem atualmente, né? Então, por hoje a gente vai parar aqui, né? A gente, como eu disse, a gente vai trabalhar questão curtas, né? 25, 30 minutos de aulinha, para não ser uma coisa tão extrema. Em algumas, eu vou trazer algumas questões para a gente trabalhar também, né? Mas inicialmente é isso. E aí na próxima aula a gente vai começar a trabalhar aqui e entender esse período desse pensamento racional, tentando explicar para a gente como é que o universo, como é que tudo existe e qual é a explicação racional que a gente vai ter. Então esse é o período inicial da filosofia, que a gente vai chamar de período pré-socrático ou período cosmológico, né? E aí eu vou explicar um pouquinho por que pré-socrático, né? Essa dúvida assim, por quê? Todo mundo existiu antes de Sócrates ou não, né? Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau para vocês.